Galera, estamos aqui com o Daniel, candidato do PSOL à Prefeitura de Botucatu. Eu gostaria de lançar um desafio a vocês. Com um banner dele, quero que vocês adivinhem o que seria esse objeto não identificado. Vamos lá, tempo de 5 segundos. Pé. Conseguiram adivinhar? Eu até agora não adivinhei. O Kleber também tentou, não conseguiu. Vamos lá para a entrevista então. Estamos aqui com o candidato a prefeito de Botucatu, Daniel de Carvalho, pelo PSOL, número 50. Ele está sem coligação, por decisão do próprio partido. Candidato Daniel, até alguns meses atrás, quem era o responsável por levar o nome do partido à prefeitura era o Bilo. Por que essa mudança? Sendo que na última eleição foi ele e até alguns meses atrás era tudo certo que seria ele novamente. A gente estava na caminhada, né? Primeiro, boa noite para todo mundo, obrigado pela oportunidade, obrigado pela abertura do pessoal, do Clecou Fechou. Agora, respondendo, a gente estava na caminhada, a gente está na luta, a gente está na militância. O pessoal tem um caminho de política pedagógica, política de orientação, política de defesa do cidadão, de inclusão do excluído. E ele já tem um nome, ele tem uma visibilidade, ele era o presidente da última gestão do PSOL, agora a gente tem a presidenta Vanessa Ito, então ele estava encabeçando justamente pelo conhecimento, pela história que ele tem, e estava como o vice-presidente do PSOL, que é o Raul Albornoz. E eu estava candidato a vereador justamente por causa dessa preocupação que eu tenho de ter 11 pessoas ali, que são os vereadores, que, no nosso ponto de vista, eles estão lá justamente para completar o que o executivo faz, o que o prefeito faz, com falta de debate, com falta de análise. Então eles estão fazendo uma política, ao nosso ver, partidária. A gente tem uma partidocracia, essa que é o caminho que a gente acredita que eles estão seguindo, onde eles fazem a gestão pública orientada no bem do partido, no bem do interesse das pessoas que apoiam o governo deles, e tem muita gente excluída além disso. Então, a priori, a gente estava nesse caminho que eu seria o candidato à Câmara dos Vereadores. Ocorre que o professor Raul Albornoz, ele é professor categoria O, e os professores de categoria O têm um tratamento diferenciado dos servidores públicos da cidade, dos servidores públicos. Os professores que são contratados, os professores que são concursados, que são servidores públicos, que não são categoria O, quando pede o afastamento, que é obrigado para você ser candidato, você deixa de receber os benefícios de um funcionário público, mas continua recebendo o seu salário. Os professores de categoria O, que são a maioria dos servidores da educação, a maioria dos professores, quando pede afastamento, que era necessário com 3 meses de antecedência do pleito, ele deixa de receber o salário. Daí, numa conversa que a gente teve aberta dentro do partido, a gente do partido mesmo não achou justo um cidadão deixar de receber o salário dele, sendo que ele é contratado. Foi uma orientação até do Raul, uma orientação do partido, todo mundo de comum acordo viu que a gente precisava rever a nossa chapa justamente por esse lado antidemocrático do sistema, que faz com que alguns professores tenham um tratamento diferente de outros. Analisaram o meu perfil e o perfil do Gustavo Bilo. Daí teve 2 pontos que levou a gente a tomar essa decisão, de eu encabeçar a chapa e ele ser o candidato a vice. O vice-prefeito vai, no nosso programa de governo, justamente ser responsável por orientar os conselhos, por orientar a militância, orientar as associações, orientar as comunidades a terem um processo, a terem um caminho para justamente fazer essa luta pelo poder público, para ter essa abertura do poder público. E por outro lado, eu, Daniel de Carvalho, estou acompanhando os trabalhos da Câmara dos Vereadores, estou acompanhando os trabalhos dos secretários, estou acompanhando o trabalho dos empresariados que estão parceiros da prefeitura nas licitações, nos contratos. Eu agora sou conselheiro da cultura, estou acompanhando o Conselho de Transportes Coletivos na luta
que a gente está fazendo pelo passe livre, pelo direito ao transporte, que é um direito de todo cidadão, e nisso a gente optou de eu encabeçar a chapa nessa parte administrativa e nessa parte de orientação do executivo para completar justamente essa reconstrução de uma sociedade justa, de uma sociedade igual, de uma sociedade horizontal, onde todos tenham um poder equilibrado. Em um fim de semana fora de época de eleição, chegou uma sexta-feira à noite como essa aqui, hoje é dia 2 de setembro, que estamos fazendo nossa gravação. Se fosse um dia qualquer na vida do Daniel, qual seria a sua rotina de fim de semana? Vou falar que esse ano mudei muito da minha vida, mudei muito da minha trajetória, mas, por exemplo, ano passado, numa sexta-feira à noite, eu estaria tirando fotos de produtos para a minha agência para fazer o meu trabalho de propaganda. Eu poderia também estar me divertindo com meus amigos, lendo meus livros, vendo um filme, passeando. Então, a minha sexta-feira é bem rotineira, né? Eu tenho meus irmãos que moram no Cerrado, um em Brasília e um em Goiânia. Então, a distância, por exemplo, que a gente tem numa sexta-feira à noite de ônibus seriam 12 horas de viagem. Então, o ônibus sai às 10 horas daqui e chega lá meio-dia do sábado. Daria para aproveitar o fim de semana, que é uma coisa que eu costumo fazer muito, aproveitar 2 dias com meu irmão, que fazem muita falta para o cotidiano nosso, da minha família aqui em Botucatu, e voltaria no outro dia. Assim, no sábado à tarde eu jogava bola, no domingo eu sempre vejo o jogo de São Paulo. Eu costumo sair, conhecer Botucatu, pego a Dandara, minha bicicleta e saio pedalar. Então, são coisas que eu costumo ter hábito de fazer agora, que eu estou querendo engatilhar também, mais voltar para a academia, voltar para o meu mestrado, voltar para os meus estudos empresariais, para os meus estudos de sociologia, que eu gosto demais. Eu tenho o costume de ler bastante. Meus hábitos são bem peculiares. Peculiares. Assim. Você trabalha com publicidade, como você mesmo disse, você faz fotos para seu catálogo e tudo mais. Você como publicitário, falando agora, não como candidato a prefeito, como que você acha que Botucatu pode parar de ver as grandes marcas como as únicas, vamos pôr em partidos, PSDB, PT, e elas podem começar a ver as marcas emergentes no mercado, PSOL e algumas outras, como marcas boas que podem ser usadas por todos? Bom, agora uma coisa que a gente tem que diferenciar, principalmente, que a gente tem que dar consciência no cidadão, é a construção social da cidade, a construção social dos nossos hábitos. Então, tem 2 pontos que eu queria destacar. O primeiro é como que a análise, a ciência social do estudante, a ciência social do bairro, a empatia com seu vizinho, a empatia com o que está acontecendo com as pessoas à sua volta, são construídas. Hoje a gente tem medo de se relacionar. A gente está acompanhando um movimento onde todas as pessoas só sentem seguras quando estão dentro de muros cada vez mais altos, atrás de câmaras, atrás de fiação elétrica. Só nesse momento a gente se sente seguro. As pessoas não estão seguras para se relacionar à noite, para ter uma liberdade de andar na rua, que a rua é do povo, a rua é do cidadão. Então, através desse caminho onde o político, o partido não incentiva justamente essa interação, a cultura, o conhecimento já fica defasado. E nesse sentido, o cidadão passa a acreditar muito na propaganda. A partir do começo da noção da realidade, onde o nosso papo, a nossa conversa não é de confiança, eu não acredito que você vai falar uma coisa que seja verdadeira, eu acredito no que está vendo na propaganda, eu acredito no que está vendo dentro da minha casa, que é um ambiente que eu fico confortável, mas não fico confortável com a pessoa que passa informação no ponto de ônibus. Muitas pessoas conversam no ponto de ônibus com desconfiança, por causa que não tem esse conhecimento social de ter empatia. Então nós vemos que o caminho político para ter orientação primeiro é através da educação e através da cultura, através do lazer, todos eles trabalhando o desenvolvimento do ser humano. A nossa abertura do PSOL, em oposição a esses partidos que são os partidos, eu digo que são bipolares, não é nem os partidos que ficam polarizando, eles são bipolares, por causa que eles mudam os hábitos, eles mudam a propaganda deles conforme a necessidade deles. Então, a gente acredita que, primeiramente, a gente tem que respeitar
o ser humano, respeitar o cidadão, respeitar a dignidade e dar liberdade para o cidadão analisar o que está acontecendo na realidade dele. Porque nós vemos que a propaganda política, a propaganda do político, o político tirando foto da obra, o político tirando foto do vaso, é muito menos importante do que ver o que está dentro do vaso. É muito mais importante o cidadão ter capacidade de analisar como que o filho dele está se desenvolvendo, do que ele ter capacidade de analisar como que estão falando que o filho dele está se desenvolvendo. Tem diferenças, ele saber enxergar o que está acontecendo na sociedade, ele saber enxergar o que está sendo oferecido para ele e ele acreditar no que estão dizendo que está sendo oferecido para ele. Nós não podemos viver uma vida de propaganda, uma vida de marcas, uma vida onde a pessoa faz o rótulo e a outra pessoa não tem a educação, o conhecimento mesmo de analisar o que essa pessoa fez, a história dessa pessoa. Se vem uma pessoa com uma capa bonita, com um carro importado, julgando a aparência, mostrando uma aparência que todos têm, já que tem candidatos aí que fazem aula de teatro desde o ano passado, aula de interpretação, justamente para parecer uma pessoa que ele não é. Que sociedade que nós estamos construindo, sabe? Que mundo que nós estamos vivendo e para onde estamos caminhando. Então, valorizamos o outro lado justamente para contestar o que está sendo feito hoje em dia. A líder do PSOL, a Luciana Genro, que hoje está como candidata à Prefeitura do Rio Grande do Sul, favorita, a Luciana Genro sempre abordou temas muito polêmicos, coisas que normalmente não eram vistas, como misoginia, como os homossexuais, como drogas, como maconha. E temas polêmicos, eles são complicados. Seguindo essa ordem da sua líder nacional, cheia de polêmica, na sua opinião, é biscoito ou é bolacha? Mas qual é a minoria aqui de Botucatu? As minorias são as pessoas que não têm poder. Nós temos, por exemplo, a maioria que é excluída, que é a comunidade negra, que é tradicionalmente levada para a periferia, as mulheres que vivem em uma sociedade machista, e temos as minorias, que são a comunidade LGBT, a comunidade gay, a comunidade que não é respeitada por sua orientação sexual, é excluída da sociedade, é excluída da voz. É só ver quantas pessoas tem na secretaria, quantos secretários de Botucatu são homossexuais, quantos secretários de Botucatu são negros, são da periferia, quantos secretários, além hoje nós temos uma sociedade que vê que a mulher só tem o caminho familiar, apesar de ela ter uma jornada tripla de trabalho, que é o trabalho, cuidar da família e cuidar da casa, trabalha muito mais do que os homens. Nós vemos que nas secretarias de Botucatu, na administração de Botucatu, as mulheres são postas apenas nas funções familiares, na assistência social, na educação. Mas por que não ter uma mulher, por exemplo, igual a nossa proposta de ter uma mulher na secretaria do governo? Uma mulher que vai incluir a orientação feminista, a orientação de valorização da mulher em todas as pastas, no turismo, no esporte, na administração pública, na economia, na agricultura. Vai ter voz para as mulheres que são a maioria, são 52% de Botucatu. Não faz nenhum sentido não ser assim. Nós temos grandes empresárias, nós temos grandes mulheres, grandes trabalhadoras de muito sucesso. E daí, voltando nesse ponto da polêmica do biscoito aí. Então, nós acreditamos muito... Que é biscoito. Biscoito, né? Biscoito. Mas nós temos que defender essa pasta porque nós vemos que ninguém defende. Por que jovens entre 16 e 26 anos têm que votar no Daniel como Bilo 50 para a Prefeitura de Botucatu? Nós acreditamos que os jovens, hoje, eles veem o PSOL como os jovens, os adultos, as crianças, os idosos, enxergam muito o PSOL como alternativa de mudança, como alternativa de uma nova política de verdade, além dessa propaganda de novas políticas de terceiro setor que está sendo vendido, que nós não acreditamos ser eficiente e ser produtivo no caminho de conscientização da nossa sociedade. Então nós vemos principalmente que o jovem que é excluído, que é ignorado, pode ler o nosso programa de governo. Nós temos as 50 propostas para Botucatu da Manhã. Não somos a promessa, nós não somos a solução é cada um de vocês. Nós estamos oferecendo um caminho e estamos convidando a todos
para vir conosco nesse caminho. A partir de eu falar já, você vai ter 30 segundos para convencer um jovem de 20 anos que está cursando faculdade em outra cidade a votar em você. A partir de já. Não só os jovens que estudam em outra cidade, mas todos que veem que, por exemplo, nós estudamos, trabalhamos 44 horas semanais e ficamos preocupados no fim do mês. Tem jornada dupla, jornada tripla, jornada quádrupla de muitos fazendo bico e sem dinheiro para ter acesso aos seus direitos. Nós precisamos defender os direitos de todos, defender o direito ao transporte, que é essencial, e valorizar cada um de nós, a família, o cidadão, e com isso nós teremos um futuro igual e justo para todos. Bom, a gente vai ter agora o desafio Clecou Fechou. Então eu vou falar nomes de coisas e pessoas, 10. E você pode confirmar que você aceita, pode estar corrigindo, são coisas boas, mas que você faria algum tipo de modificação, ou anulando. Compreendeu? Vamos começar então. Justiça Eleitoral. Corrigindo. Nós temos, aqui voltando para aquele ponto dos partidos menores, nós temos só 18 segundos de horário político, que nós estamos valorizando muito, 1 minuto e 16 segundos por dia de inserção nas rádios, e nós vemos que a justiça eleitoral, o compromisso do político, é construído através da partidocracia. Michel Temer. Confirma, corrige, anula. Por causa que assim, confirmar seria apoiar a política que ele está fazendo. Corrigir seria acreditar que ele tem solução. Anular seria desistir do enfrentamento. Então, eu não sei nenhuma resposta, por causa que nós não vamos dar um passo atrás frente ao retrocesso que ele está oferecendo, frente ao abuso que ele está oferecendo, ao fim dos direitos. Então, nessa opção, eu ia ficar parado na frente da urna esperando aparecer um quarto botão. Que o quarto botão é resistir e ocupar. Filme Titanic. É lindo, né? Quantos Oscars, né? Filme Titanic. Tem uma parte da população que confirmaria por causa que o Leonardo DiCaprio morre, mas puta, é triste também. Poxa, as mulheres estão apaixonadas, que história bonita. Religião. Não, eu confirmo. Religião, a partir do momento que eu acredito muito na espiritualidade, na empatia, na fraternidade, na dignidade e na construção. A partir do momento que a gente tem o conhecimento e a cultura de questionar as instituições e as empresas religiosas. Por exemplo, hoje em dia a gente tem muito prédio em Botucatu e a religião ela é isenta de pagamento de IPTU, sendo que é uma grande fonte de renda. Então a gente tem que ser analisado melhor, então eu corrigindo minha pergunta, eu corrigiria. Eu vou falar de uma minoria agora. Chocolate Caribe. Chocolate Caribe? Eu vou falar para você que eu tenho essa diversidade desde sempre, então eu confirmo, eu acredito muito que o chocolate com coco orna. Muito bom. Impeachment. O impeachment é uma ferramenta, você está falando deste impeachment? Deste impeachment. Do impeachment da presidente do PT. Não, eu acredito que ele tem que ser no mínimo anulado. Confirmar, corrigir, anular, troca a urna. Sem analisar o que está acontecendo, a urna tem que ser revista. E Ivete Sangalo. Mamãe, né? Levanta poeira, eu acho que ela é um exemplo de feminismo, é um exemplo de poder da mulher, é um exemplo de representatividade. Isso tem que ser valorizado. Confirmo, é isso, né? Pizzaria Semião. Bom, confirmo, né? Não tem como vir para Botucatu e não experimentar a pizzaria Semião, né? Eu confirmo demais. Confirmo com catupiry. Você confirma, você corrige ou você anula? Maconha. Eu corrijo. Eu corrijo por causa que toda a política pública sobre a repressão às drogas tem que ser vista, não só a maconha, mas tem muitas drogas lícitas que fazem muito mais mal do que essas drogas ilícitas. O álcool e o cigarro são maiores responsáveis pela morte do mundial.
Então eu corrigiria demais o caminho, não só da maconha, mas o caminho da política de combate às drogas. Hoje eu entrevistei o querido Daniel Carvalho aqui no sofá do Jô, não, quer dizer, aqui na casa dele, aqui no escritório dele. Muito obrigado. Então, galera, finalizando a entrevista aqui com o Daniel, primeiramente eu quero agradecer ele por ter cedido um pouquinho do tempo dele, um espaço tão privado dele. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Opa, e lembrando que nós entramos em contato com todos os candidatos à Prefeitura de Botucatu no dia 24 de agosto. Para não ter nenhuma indiferença entre eles, nós entramos em contato com eles no mesmo dia. E o prazo para gravar o vídeo é de 29 de agosto a 19 de setembro. Esqueci novamente. Mas é isso aí. Obrigado, Daniel, e boa sorte!